Olá, tudo bem com vocês? O que é de fato Business of Experience? Já pararam para pensar nisso? Qual que é a diferença e qual que é a proximidade de Customer Experience e Employee Experience? Então é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal, que eu sempre estou passando por aqui dando dicas mais estratégicas realmente de como proporcionar um negócio mais voltado para experiências, tanto para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, principalmente para profissionais que trabalham ou gostariam de trabalhar também com isso. Porque é uma área que não é relativamente nova, nada disso, não é novidade, mas tem a generalização de muitos termos e a confusão de muitas coisas, muitas técnicas, enfim, e isso que a gente tem que repensar e é isso que eu trago para vocês discutirem um pouco aqui comigo. Antes de mais nada, né, eu sou a Juliana Cândido, eu sou a fundadora da HapTrack, que é uma startup voltada à análise, diagnóstico das estratégias ligadas à gestão da experiência do cliente. Mas vamos de fato ao que interessa. O que é Business of Experience? Para a gente entender um pouquinho esse conceito Business of Experience, antes a gente tem que entender Customer Experience. Customer Experience nada mais é do que todo o processo relacionado à gestão da experiência do cliente. Só que dentro da própria gestão da experiência do cliente, a gente já discutiu um pouquinho por aqui em outro vídeo dessa questão desse conceito, tá? Mas a gente tem duas perspectivas, que é a experiência do cliente e a gestão da experiência do cliente. O que é a experiência do cliente? A experiência do cliente são as emoções, as sensações, o resultado que aquele cliente vai sentir em relação ao contato com uma empresa, com uma marca, durante o seu processo de compra, durante a sua jornada realmente ali de decisão de compra, que eu já falei também sobre aqui para vocês. E dentro de todo esse processo, o que a gente tem que considerar é que na experiência do cliente a gente está considerando muito a percepção desse cliente, o resultado do que a empresa fez e chegou nele. Então a gente vai estar vendo a satisfação, a gente vai estar vendo o esforço desse cliente, a gente vai estar vendo a probabilidade dele retornar, a gente vai estar vendo realmente o que ele pensa, o que ele acha, do que ele já percebeu, né, do que ele já recebeu. Então, isso é muito o resultado do que a empresa fez. Isso é a experiência do cliente, ok? Do outro lado, a gente tem a gestão da experiência do cliente. Qual que é a diferença dessa gestão da experiência do cliente para essa experiência que eu acabei de falar para vocês? É que dentro da gestão da experiência do cliente, a gente vai estar cuidando de tudo que a empresa faz relacionado à melhor oferta dentro dos canais de contato com esse cliente, né? Ou seja, a gente vai estar vendo desde a questão do processo, do atendimento, da comunicação, né? Do relacionamento com esse cliente, de todo o processo que a empresa vai fazer para colocar à disposição dele produtos, serviços, informações de uma forma mais cômoda, mais conveniente, mais prática e mais ágil para ele fazer uma melhor compra. Então, é a gestão de tudo isso dentro do processo de decisão desse cliente. Então, a gestão da experiência do cliente é muito o que a empresa faz para oferecer para esse cliente. E a experiência do cliente, sem o termo gestão, é o que o cliente vai sentir, ok? Então, a gente tem essa perspectiva, o que a empresa faz e o que o cliente percebe, o que o cliente recebe. E aí, a gente tem um outro termo, que é o Employee Experience. O Employee Experience nada mais é do que a experiência do colaborador. E o que é essa experiência do colaborador? Está relacionado com o clima? Sim. Está relacionado com a cultura do negócio, com a cultura organizacional? Também. Está relacionado com a questão de contratação, né, da manutenção, do treinamento desses colaboradores? Também. Porque Employee Experience nada mais é do que tudo que a empresa faz para proporcionar a melhor experiência, a melhor vivência do colaborador em toda a sua jornada de contato com a sua empresa. Envolve desde o momento ali da seleção, recrutamento, todo o momento ali dele entrar realmente, se imergir dentro da empresa, dentro das suas atividades, dentro daquela cultura, depois o relacionamento com a equipe, com as suas atividades, até o momento de dizer o tchau, desligamento. Então é todo o processo também dessa experiência. Tá? E por que é tão importante a gente conversar de todos esses termos antes da gente conversar sobre Business of Experience? Porque Business of Experience, ele vai englobar tudo. Ou seja, é como transformar um negócio uma verdadeira cultura de experiência de fato. Porque quando a gente fala de Customer Experience, a gente fala muito de gestão ou de experiência do cliente, mas numa visão
tática, numa visão operacional. Mesmo que muita gente fale que não, a gente está trabalhando de uma forma estratégica, a gente faz ações estratégicas, balela. Porque isto, né, a experiência do cliente está muito no dia a dia da empresa, está muito na linha de frente, na operação, né, na questão da ouvidoria, do relacionamento, do atendimento, de estratégias de fidelização, de marketing. E isso está obrigatoriamente em áreas táticas e operacionais do negócio. É quem faz acontecer de fato. Qual que é o problema disso? O problema é que essas ações são ações muitas vezes pontuais, né? E outras questões é que tudo que é pontual e tudo que começa no operacional, começa no tático, por mais motivado que seja, pode ser que não se sustente a longo prazo, porque não está orientado conforme uma cultura do negócio. Employee Experience, por que é importante dentro do Business of Experience? Porque é como a empresa se estrutura de fato em termos de pessoas e processos que essas pessoas fazem também, logicamente, para assegurar todas as ações relacionadas ao contato ali com esse cliente. Porque, né, um bom relacionamento, uma boa experiência para o colaborador é isso que vai sustentar uma boa experiência para o cliente. Se o colaborador não tem uma boa experiência, mas não há santo que faça assegurar uma boa experiência para esse cliente. Porque ele vai estar desmotivado, vai estar insatisfeito, vai estar cansado, ele não vai ver o porquê que ele vai estar ali de fato. Então tudo isso vai fazer com que a experiência realmente sentida lá pelo cliente não seja legal. Por isso que os dois têm que andar muito juntos. E no contexto do Business of Experience, a gente não tem que pensar só no Employee Experience e só no Customer Experience, tanto gestão quanto ali a parte do cliente de fato. A gente tem que pensar no negócio como uma estratégia, porque o objetivo, como eu falei para vocês, é transformar o negócio numa cultura de experiência. E essa cultura de experiência, já falei para vocês em outro momento, em outro vídeo, relacionado aos fundamentos da gestão da experiência do cliente, que tudo isso está embasado na teoria do relacionamento superior, que o relacionamento superior nada mais é do que uma empresa se tornar competitiva a partir da filosofia de relacionamentos que ela consegue manter com seus stakeholders, que os stakeholders não é só cliente, não é só colaborador, mas vai desde os acionistas, desde os fornecedores, do concorrente, todo mundo que está dentro da cadeia de valor de fato do negócio. É todo mundo junto que constrói esse contexto. Porque dentro do Business of Experience a gente tem 3 variáveis super importantes, que é a questão relacionada às pessoas, que o que são as pessoas, né? É realmente o Employee Experience, mas muito mais que isso. É a filosofia do negócio, é como as pessoas realmente pensam, agem e se comportam na empresa para criar essa experiência. Dentro da RapTrack a gente chama isso de DNA da experiência. Inclusive a gente tem uma metodologia própria para mensurar isso, o quanto as equipes estão realmente preparadas para ofertar a melhor experiência. Do outro lado, a gente tem a questão dos processos, que é o como a empresa consegue se estruturar para ofertar de ponta a ponta que eu digo, desde quando ela compra alguma coisa do fornecedor até aquilo chegar na casa do cliente e estar sendo utilizado por esse cliente de uma forma plenamente satisfatória, mas não é só envolvido na questão da satisfação. A gente tem que pensar que a empresa tem que ter uma lógica, uma dinâmica de competitividade também. Então, na cadeia interna, todos esses processos têm que acontecer de uma forma muito alinhada, muito bem amarrado, para que todos os pontos dessas cadeias de contato sejam como se fosse ali pequenos atendimentos a clientes, mesmo sendo clientes internos. Por isso que essa questão do Employee Experience é muito importante dentro da filosofia do Customer Experience, ok? Os dois, eles não conseguem se separar. Quem separa isso tá dando um tiro no pé e tá trabalhando só com o operacional. A gente tem que ver os dois trabalhando realmente juntos, tá? Inclusive porque processos são feitos por pessoas. Na RapTrack a gente analisa os processos a partir das ações que a empresa faz, alinhado em 14 pontos de todo o ciclo da experiência do cliente na nossa metodologia própria, para ver como que está o alinhamento dessas estratégias, onde está a prioridade realmente para a empresa investir, para ter melhor resultado e para ter uma melhor experiência de fato ali para o seu cliente, mas como resultado em competitividade, em resultado financeiro, em resultado de fato. E por último, a gente tem a questão do contexto. Que o que é esse contexto? O contexto é muito relacionado à cultura que a empresa vai estar inserida para nortear toda essa questão, né, das estratégias focadas em experiências.
E a grande questão é que, para pensar numa gestão de experiência, a gente tem que pensar numa gestão de excelência. E excelência a gente não pode pensar em correção, como também falam por aí. A partir do momento em que a gente entra na filosofia de correção de erro, vamos melhorar, toda empresa tem que melhorar, perfeito. Mas a metodologia da gente pensar em correção, a gente já parte de erros para a gente estar arrumando. E a partir do momento em que a gente, dentro de experiência, a gente pensa em erros para arrumar, pimba, já está errado. Sabe por quê? Porque o erro já saiu, já foi percebido pelo cliente, ele já deu alguma coisa que não foi legal, já deu um resultado negativo, tanto em imagem, vendas, a parte financeira para esse cliente, para essa empresa, então ele já trouxe um prejuízo. Então, dentro da gestão da experiência com o Business of Experience, a gente não tem que trabalhar num contexto do negócio envolvendo uma cultura que pense, vamos, só trabalhar em corrigir problemas, melhorando só a área de atendimento, só relacionamento, porque isso é só pontual. A gente tem que melhorar a filosofia, a gente tem que focar na cultura do negócio baseado em risco estratégico. O que é risco? Risco é diferente de perigo. Perigo é uma coisa que tá ali, pode acontecer, a gente não consegue mensurar, é como um problema, tá? Risco não. Risco é uma probabilidade daquilo acontecer. Ou seja, é o quanto aquilo é provável de se materializar e causar algum dano para a minha empresa. Esse dano pode ser dano tanto financeiro, quanto dano de imagem, dano de reputação no mercado, em termos de vendas, problemas para os colaboradores. A gente tem vários tipos de risco, mas a gente tem que pensar muito alinhado na filosofia do risco estratégico, que risco estratégico nada mais é do que a gente prever tudo que pode dar de errado no processo de implementação de estratégia, ou seja, no processo de colocar as ações em prática do negócio, para daí a gente conseguir controlar os resultados que a gente realmente quer obter com aquilo, ok? Então, a gente tem um contexto baseado muito na cultura de risco. E são esses os principais pontos que estão embasados no Business of Experience, que é o coração da metodologia da HappyTrack. Até por curiosidade, por que a gente saiu do termo Customer Experience e a gente entrou de cabeça no Business of Experience? Porque aconteceu muito, nos anos anteriores, no passado, da gente chegar realmente numa empresa e aí? O que você vai melhorar na minha linha de frente? O que você vai melhorar no meu atendimento? Então as empresas confundiam muito nessa questão do que é Customer Experience, o que é atendimento e o que é relacionamento de fato para gerar competitividade. Viam de uma forma muito operacional, muito tática. Eu não trabalho com operacional, eu não trabalho com tático, eu trabalho com estratégico. Então eu trabalho com o modo da empresa pensar, o modo da empresa agir e ajudando gestores na tomada de decisão em relação ao que fazer para melhorar todo esse ambiente da empresa de dentro para fora. Então, é estratégia realmente do negócio. E para as pessoas entenderem isso, nada melhor do que pegar esse conceito relativamente novo que saiu em alguns artigos, pesquisas da Accenture no começo do ano passado, no começo de 2020. E, logicamente, é o melhor termo que engloba todas essas questões, que é pensar na estratégia que é pensar na experiência como estratégia, que é trabalhar com Customer Experience, Employee Experience, a questão de cultura, mas não a cultura adquirida, vamos artificializar, até mesmo porque eu já expliquei para vocês que não dá para artificializar a cultura. A cultura, ela nasce com a empresa, então ela nasce da diretoria, dos gerentes, dos fundadores, de cima para baixo. Tá? Então não é de baixo para cima, com treinamentos, com ações pontuais, com melhoria de atendimento que a gente vai melhorar. A não ser que já exista uma mentalidade da empresa. Mas estudos mostram que a grande maioria das empresas não estão prontas realmente para isso, do topo para baixo. Porque tem a questão de lucro e experiência, que a gente já conversou também em outros momentos, que muitas vezes não bate na perspectiva desses gestores. E é isso que a gente tem que mudar nos negócios e é para isso que a HappyTrack está no mercado. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa metodologia, sobre o nosso trabalho de Business of Experience, clica no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição desse vídeo, happytrack.app,
que nada mais é do que uma plataforma para mensurar todas as estratégias e onde, como, por que melhorar o seu negócio para ter realmente uma cultura de excelência, uma cultura baseada na melhor experiência do negócio de dentro para fora, e também calcula a parte de riscos, qual é a sua probabilidade de perda e quanto você pode perder esse investimento se você não melhorar de fato. Então clica lá, saiba mais e fico à disposição para conversar com vocês nos próximos vídeos. Beijos e até a próxima!